Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela OTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira. Até 1 da tarde a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, interaja com a gente, com os nossos entrevistados de hoje, 973350038, 973350038, 12:01. Eu sou Mauro Friesman. Sexta-feira chegou, vamos conhecer aqui os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos nossos temas. Eduardo Santana, ele é gestor cultural, coordenador de programação do Complexo do Teatro Municipal de São Paulo, idealizador do Cine Fantasy e diretor do Olhar Periférico, Festival de Cinema. Edu Santana, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, meus amigos aqui, companheiros dessa live nossa. Estou tudo super bem. E vocês? Aqui tudo ótimo, principalmente porque hoje tem muita conversa legal aqui sobre cinema, sobre humor, música, animação infantil. Eu apresento aqui também a Ariana Nucci, humorista. Ela está em cartaz com os espetáculos De Repente 40 e Sexta do Riso. Ariana, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar muita coisa boa. Também com a gente na nossa bancada cultural hoje, Mirianês Zabotti, cantora e compositora. Mirianês, como está? Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, que prazer estar aqui com vocês, tanta gente bacana que vai falar de cultura tão importante nos dias de hoje. Obrigada pelo convite, estou muito feliz, um prazer. Muito legal. E também com a gente o Caio Vitor, coordenador de TI, Tecnologia da Informação, né? Criador do projeto de animação infantil Clube do Pisu. Tudo bem, Caio? É isso aí, galera. Boa tarde, tudo bem? Muito feliz de estar aqui nesse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai ser bem animado. Então vamos lá, gente, 12:03, para falar do primeiro assunto desta nossa tarde de sexta-feira. O Congresso Nacional aprovou o crédito especial para a aplicação da Lei Aldir Blanc II. Nos próximos meses, 3 bilhões de reais começarão a ser injetados no setor cultural brasileiro. A Lei Aldir Blanc II é fruto do projeto de lei da deputada Benedita da Silva, que previa suporte aos fazedores de cultura e espaços culturais durante o auge da pandemia. Diferente, porém, das políticas emergenciais para trabalhadores, a Lei Aldir Blanc II tem recursos agora assegurados até 2027, para ser usado para o financiamento de projetos culturais, montagem de cursos, pesquisas e estudos no setor e preservação do patrimônio cultural nos estados e municípios. Eduardo Santana, eu começo com você a respeito desse tema. Sua percepção agora, com 3 bilhões aí para os municípios, já para serem injetados já imediatamente. Eu acho que é a melhor notícia aqui, não só para quem está aqui presente, mas também para a população que trabalha e quem vê cultura também, né, Mauro? Porque são 3 bilhões assegurados até 2027. Nós vivemos um momento difícil, que foi a pandemia, principalmente na área cultural, que todos os trabalhadores dependem sempre de verbas públicas para apresentar seus projetos, e esses 3 bilhões segura, sim, uma cadeia produtiva cultural muito forte, não só no estado, no eixo Rio-São Paulo, como no Brasil também. A única preocupação nossa é que eu acho que nós temos, os municípios têm até o dia 31, segunda-feira, para o credenciamento. Eu acho que ainda tem uns 20% de municípios que não fizeram ainda o seu pedido para a lei. Talvez porque havia essa espera, né, para saber se os recursos viriam. Eu acho que os municípios, uma boa parte deles, acabou não se mexendo, né? Será que não pode ter um adiamento aí por conta disso? Acredito que não, porque o prazo já é bem curto. O governo ele deixou um prazo um pouco
aberto, né? E eles estão fazendo, os estados estão acionando cada município, dando apoio, suporte para a inscrição. E eu acho que a Lei Aldir Blanc vai ser o nosso SUS da área cultural. Então, é o nosso momento de salvar um pouco a cultura brasileira. É. Ariana, você está de acordo com o Eduardo? É o SUS da área cultural, o Sistema Único da Cultura, o dinheiro chegando agora? Ah, é, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, estamos nesse aguardo também aí. Antes tarde do que mais tarde, né? Isso para a sua área, na sua atividade, como é que essa notícia chega? Então, para o stand-up propriamente dito, o show de stand-up, normalmente ele não tem incentivos com verbas públicas. Sim. Então, a gente faz tudo realmente com a nossa verba mesmo, né? Então, é uma relação muito produtora-artista. E a casa de show, né? Que a gente faz show. Quando se trata de grandes espetáculos, grandes solos, aí uma ou outra pessoa consegue fazer um projeto e ser aprovado em lei. Mas é muito difícil. No stand-up comedy, tá? Especificamente stand-up comedy, não em peças de humor, peças teatrais de humor, que tem bastante incentivo. Mirianês Zabotti, sua percepção sobre este momento, 3 bilhões de reais no setor cultural em 2023, a partir aí da Lei Aldir Blanc II. Eu acho bastante importante que sejam destinados recursos para a cultura, porque movimenta uma cadeia produtiva, né? Isso é importante que se diga, não é só o artista, mas todos os trabalhadores, fazedores de cultura, desde de um técnico de som, camareiro, músicos, produtores, os números financeiros, né? Os valores que são movimentados na cultura são bastante expressivos, eles são muito significativos para a economia do país. Então, a gente não, da mesma forma como o governo dá incentivos para uma indústria automobilística ou de qualquer setor, a área cultural também gera recursos, também movimenta a economia e também merece receber incentivos. E, para além disso, também todo o dinheiro que é destinado, né, a um projeto cultural, ele tem duas coisas que precisam se observar, que é que todo o dinheiro é extremamente controlado e a gente presta contas disso, né? Então, nenhum dinheiro vai para lugares obscuros, ele tem que ser comprovado para onde foi, de que forma. E também tem uma série de contrapartidas. Você não faz um projeto a seu bel prazer. Eu vou fazer porque eu canto e eu quero que todo mundo me veja cantando. Não, não é isso, né? O viés, quando a gente inscreve um projeto cultural, é muito mais do que isso. É quem a gente vai impactar com a música de tal artista, com um grupo de teatro, enfim, seja qual for a expressão artística, né? É gerar impactos na sociedade, fomentar a educação, cultura e todo esse entorno da cultura, que é uma forma da gente sensibilizar pessoas, potencializar crianças e adultos para estarem mais sensíveis e mais aptas, mais abertas a entenderem o mundo em que elas vivem, né? Então, falando rapidamente, um pouco essa função da cultura e, então, resumindo, é muito bem-vindo que o governo invista também nessa forma de expressão, de valorização de todo o legado, de toda a história cultural do povo brasileiro. E foi muito legal você ter tocado no ponto, né, nessa questão aí da prestação de contas, né, porque é um desafio você chegar lá, você tem que apresentar os projetos vão ser avaliados, tem uma série de critérios para tudo isso acontecer, e depois, quando, né, se consegue chegar lá para obter o financiamento, a prestação de contas é dura, mas sempre tem aquelas pessoas mal intencionadas que não sabem exatamente como funciona o processo e acabam querendo até com aquilo que propagam, desacreditar todo o processo, todo o trabalho, né? Isso é bem complicado. Exatamente. Caio Vitor, seu entendimento, sua percepção sobre esse tema. Esse tema, eu sempre fui espectador, né? Eu estou, acho que o mais novo na área da cultura, né? Como fornecimento de conteúdo, que o nosso canal é muito novinho, né? Em vista de toda a experiência aí do Eduardo, da Ariana e da Mirianês, né? A gente tem 8 meses de canal, então eu sempre consumi muito conteúdo, né? A gente sabe que essa verba, ela vem para agregar na cultura, né? Das diversas formas aí,
que a gente sabe desde do musical, do espetáculo, né? De várias formas. Eu acho que isso o povo brasileiro precisa, né? Principalmente da cultura, para as crianças. Sobre o que a Berenice disse, né? Sobre prestação de conta, né? O nosso projeto é muito novo, mas a gente já chegou a desenhar alguns projetos, né? A gente ainda não deu entrada esse ano, mas provavelmente no próximo ano. E realmente tem que ter bem detalhezinho de tudo ali. E é uma frente que muitas pessoas não sabem, né? Porque não é aberto esse tipo de informação. Só que realmente está fazendo um projeto que ele sabe. Então, super apoio. Eu acho que isso ajuda cada vez mais o brasileiro a interagir com a cultura. E a gente precisa trabalhar muito isso e desenvolver das mais diversas formas que for. 12h11, pessoal. Programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela Altivia, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar para você acompanhar essa nossa conversa, esse nosso papo cultural de sexta-feira. O Cineclube Oswald de Andrade, que fica no bairro do Bom Retiro, será sede entre os dias 2 e 5 de agosto do segundo Olhar Periférico Festival de Cinema, que vai exibir 27 curtas-metragens competitivos de diversos estados brasileiros, além de 4 longas-metragens premiados que retratam as periferias. A ideia do festival não é apenas mostrar a vida nas periferias, mas também exibir produções cinematográficas que retratam a capacidade dos realizadores que mostram, de uma forma singular, as histórias das comunidades onde eles atuam. Eduardo Santana, como é que surge a ideia aí já é a segunda edição, né, do Olhar Periférico Festival de Cinema, e como é que todos esses filmes, os curtas e os longas, foram selecionados para participação? Vamos lá. Primeiro, é a segunda edição do Olhar. Esse festival ele aconteceu em 2021, de uma maneira online, e essa vai ser a primeira edição presencial. Eu vou falar até 2 fatores bem interessantes, já um gancho da questão da Lei Aldir Blanc. Na primeira edição, nós recebemos 121 filmes. Essa edição agora foram 428 filmes de 25 estados brasileiros. Apenas Acre e Roraima que acabamos não recebendo nenhum trabalho. Desses 400 e poucos filmes, mais da metade foram feitos com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, aí está a importância de uma lei para o país, porque muitos municípios não conseguem ter um fomento para as áreas. Então, e isso explica também esse boom do Olhar Periférico. O Olhar Periférico nasceu, sim, de uma ideia da Mônica Trigo, de exibir esses filmes que são feitos nas periferias do Brasil e que nem sempre tem espaço como um carro-chefe mesmo, porque o festival ele só aceita filmes das periferias para as periferias. Esse foi o nosso recorte. É um recorte que tem 4 olhares, com a curadoria do Francisco Gaspar, que é o Olhar Feminino, que só filmes dirigidos por mulheres. O Olhar Diversidade, filmes com a temática LGBT, que ia mais. O Olhar Jovem, para diretores com menos de 29 anos. E também todos os outros olhares, que é para todo mundo, acima de 29 anos. Nós recebemos documentários, animação, filmes de ficção. Foi uma dureza para o curador chegar e nesse número de apenas 27 curtas-metragens. Tá? E, Mauro, esse ano também nós temos uma homenagem ao Cavi Borges. O Cavi, ele é um diretor, produtor carioca, que já tem mais de 300 filmes na sua carreira, tá? E trabalhando também com bastante jovens de periferias. Então, o Olhar Periférico é isso, são filmes que têm esse destaque do nosso cinema nacional. Agora, eu destaquei aqui no final da nossa nota, né, que também o objetivo de retratar a capacidade dos empreendedores, né, dos realizadores de todo esse material, né? Isso também funcionou como critério para a seleção de tanto material que chegou, tanto curta, tanto longa, essa capacidade de realização, isso também funcionou como critério para a seleção? Claro, eu falo que a maior dificuldade de você fazer uma curadoria é a questão do tempo e espaço, né? Porque assim, a gente tinha
quatro sessões em 4 dias, e a gente tinha que fazer uma grade de 1h30, no máximo 1h40, né? Que é de curtas metragens. Você não consegue ter uma opção se você ficar mais de 1h40, porque são 6 a 8 curtas. Mais do que isso, já cria uma dificuldade de tempo. Mas daria para a gente fazer, sei lá, 1 semana, 2 semanas de filmes, porque hoje a periferia, ela não fala só dos seus problemas sociais, econômicos. Ela também mostra outro lado, mostra o lado do lazer, mostra essa possibilidade de você fazer mesmo a fantasia. Eu sempre falo que a periferia ela tem esse poder de mudança, de alterar, né? Isso aconteceu com o samba, né? O samba descer no morro, aconteceu com o rap de São Paulo, que começou na Zona Sul e depois veio para os Jardins, e os filmes também, né? Então, você tem muitos cineastas que começam na periferia até estourar no mundo. Nós temos um destaque, o nosso jurado, que é o Lincoln Pericles, que ele é do Capão Redondo, e já teve filmes exibido em vários festivais do mundo. Então, a partir de uma temática de um filme de aborto, ele acabou passando não só no Brasil, como em todos os outros países. Que outros temas esses autores, esses produtores gostam de trazer, os temas, claro, das suas localidades ali, das periferias, gostam de trazer para os curtas, para os longas? Nos longas, nós fizemos um recorte musical. Então, nós vamos exibir quatro longas, que ele tem destaque à música. Então, a música é o destaque desses longas periféricos. Aqui no Olhar Periférico, nos curtas, nós temos Mitos, como um filme que nós recebemos de Manaus, que ele conta a história do Boto. Então, uma nova roupagem para o Boto. Temos filmes que trata o sonho mesmo de você ficar famoso a partir do seu texto. Então, trabalha muito com essa questão do sonho também, quando não é a questão da realidade mesmo social. Você é o próprio curador ou não? É o diretor do festival? Não, eu sou diretor do festival, junto com a Mônica Trigo. O curador foi o Francisco Gaspar. E o curador do homenageado foi o Filipe Pitanga. E para que público é destinado? Eu destaquei aqui que vai de 2 a 5 de agosto, né, no Oswaldo de Andrade, no Bom Retiro. Para que público é destinado? Quem que vocês esperam? Estudantes de cinema, amantes de filmes, porque durante a pandemia tivemos um consumo muito grande, né, na tela, não só a tela do computador, a televisão, o celular, e voltar você exibir um filme no cinema é importante. E o nosso destaque, justamente para o Cineclube, é para mostrar que dá para ter mais cineclubes no Brasil em pequenas salas. Tá? Então, isso também foi uma escolha da direção do festival, fazer essa edição num bairro popular, que é o Bom Retiro, e, ao mesmo tempo, no Cineclube, dentro do espaço cultural. Oficina Oswaldo de Andrade é um prédio do início do século XX, né? Maravilhoso, tombado, restaurado. É um local ideal ali para esse tipo de festival. Ele abriga todo tipo de arte, tudo já passou por lá. Esse tipo de festival cabe bem dentro da Oficina Oswaldo de Andrade? É bom destacar também, Mauro, que o Bom Retiro ele tem uma questão é um espaço que lá nós temos gregos, judeus, bolivianos, nordestinos, italianos, então hoje coreanos pra caramba, e assim ele foi considerado aí um dos bairros mais cools de São Paulo também, né? Então tem a Casa do Povo ali do lado, do lado da estação de metrô, de uma estação de trem. Então, é um lugar de fácil acesso, e a oficina tem isso. A oficina tem há mais de 30 anos que ela desenvolve atividades não só de formação cultural, mas também como difusão.
e escolher Oswald de Andrade como palco do Olhar Periférico foi considerado não só essa miscigenação cultural, mas também como um grande polo cultural da cidade. Muito bem, Edu. Então, olha, segundo o Olhar Periférico Festival de Cinema, entre os dias 2 e 5 de agosto, Oficina Cultural Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363, no Bom Retiro, região central de São Paulo. Horário? É o dia todo? Não, nós temos 2 sessões diárias, a primeira às 17 horas, que é a sessão de curtas, e a segunda às 17h30, a primeira sessão, e às 19 horas a sessão de longas, do dia 2 até o dia 5. Pouca gente sabe, esse prédio aí da oficina, que abriga a oficina, Oswald de Andrade, ali foi a Faculdade de Odontologia da USP no início do século XX, enfim, antes ainda de tudo que a gente conhece sobre cidade universitária, da Universidade de São Paulo, né? Era a Faculdade de Odontologia e Farmácia também. Pouca gente sabe dessa história. Mais uma coisa, uma viagem por aquele prédio. Essa oficina é um espetáculo ali, tanta coisa de cultura já aconteceu por lá e vai continuar acontecendo no bairro do Bom Retiro. É isso aí, vamos falar agora sobre um outro tema, 12h21. Olha, a cantora Mirianês Zabotti, que está aqui com a gente nessa nossa conversa, está numa turnê para promover o seu último álbum chamado Mirianês Zabotti Canta Gonzaguinha, Pegou um Sonho e Partiu. Serão 6 apresentações nas quais a cantora procura captar a sensibilidade tão particular de Gonzaguinha, que morreu há 32 anos e que é cada vez mais lembrado como um dos maiores compositores da música brasileira. Aí tem no repertório canções como Caminhos do Coração, Espere por Mim, Morena, Sangrando, Comportamento Geral e tantas outras. Mirianês Zabotti, como é que Gonzaguinha entra aí na sua vida, na sua história musical, na sua história artística? Bom, Gonzaguinha é um compositor muito sensível, que traz temas bonitos, né? Fala do sonho, do ir à luta, voltar a ser criança, se descobrir, justiça, fé, amor. Sempre com um olhar muito voltado para o bem-estar das pessoas, né? Como ele costumava dizer, que coisa mais maior de grande é a pessoa. Então, ele tinha esse carinho todo especial, ele traduzia na obra dele coisas boas, coisas que alimentam a alma, que enobrecem. E isso me comove demais na obra do Gonzaguinha, e talvez tenha sido o maior dos motivos para eu gravar um disco dedicado à obra dele. E sem contar que, musicalmente falando, melodias belíssimas, harmonias ricas também, então ele conseguia casar a poesia com a parte musical, com o requinte, com a sofisticação musical muito bem, né? Um grande compositor de baladas, de canções, de sambas, um grande nome da música brasileira e que me toca bastante. É uma alegria poder continuar dando voz às canções de Gonzaguinha. Qual é a estratégia, Mirianês, para você mostrar a Gonzaguinha especialmente para as novas gerações? Afinal de contas, né, ele morreu há 32 anos, enfim, então já tem uma geração no meio aí, né? E o público mais novo, né, geralmente não tem acesso, enfim, então tem toda aí essa sua, digamos, responsabilidade, né, em captar esse público também, né? A gente precisa olhar para o legado cultural e artístico do nosso país, de onde viemos, né? Eu penso que as músicas, elas cumprem um papel muito de retratar a sociedade do seu tempo. Então, se a gente deixar se perder, né, os grandes artistas, cantores, compositores que vieram em épocas antes do nosso tempo, é um desserviço que a gente está prestando, né? Então, é um pouco dessa função que eu levo muito seriamente no meu trabalho, que é de manter viva a história. Eu posso compor uma música hoje, agora, como eu sou compositora também, mas isso bebeu de alguma fonte, né? E é essa fonte que a gente não pode perder. Então, para mim, é importante, assim, é um pouco de missão de vida, né? Falar desses grandes compositores, que na realidade Gonzaguinha não é nem da minha geração, para dizer bem a verdade, eu era muito criança, né? Ele faleceu muito cedo, mas é uma obra atemporal, é uma obra que dialoga com pessoas de diversas idades, desde que se permitam, né?
E quanto mais a gente cantar, quanto mais a gente levar e mostrar que esse conteúdo existe, eu acho que mais natural, mais vai fazer parte da vida das pessoas. Elas vão se tornar um pouco mais abertas a ouvir, né? E a gente cumpre, de certa forma, um papel também de sensibilizar, de formação de plateias. Porque se a gente deixar, a gente acaba ficando escravo de um trabalho, talvez, das grandes indústrias, né? Da indústria da música e da indústria da cultura, que pode ter coisas interessantes, sim. Eu não estou aqui para criticar a indústria cultural, né? Essa música e essa arte maciça, de massa, né? Que é apresentado para a gente, mas a gente tem também que instigar o nosso pensamento crítico. E a gente só vai abrir o olhar para outras expressões artísticas se a gente tiver acesso a elas. Então é isso que a gente faz, é dar acesso. Inês, Gonzaguinha morreu há 32 anos, num acidente de carro, né? Era carioca, enfim, você conta particularidades da carreira dele, da vida dele, da relação com Luiz Gonzaga, relação conflituosa até, enfim, tem biografia a respeito de Gonzaguinha, contando todas essas histórias. Você conta isso no show também? Algumas coisas sim, né? Entre uma música e outra, eu gosto de contextualizar também, né? E me interessa, como eu mencionei, né? A história das coisas, o porquê das coisas. Então, eu sempre coloco algumas pílulas, né? Para contextualizar mesmo, porque eu acho que quando a gente apresenta a canção para o público e a gente dá uma pitadinha do que aconteceu, por que essa música foi feita, eu acho que as pessoas absorvem com mais atenção, né? Porque aí tem mais sentido, não é só a música, tem todo um contexto, uma coisa que acontecia à época, seja no país ou na vida pessoal do compositor. E Gonzagão, o rei do Baião, aparece de alguma maneira? Cabe? Tem espaço para ele? Tem, a gente toca. Quer dizer, eu tenho show também sobre Luiz Gonzaga, eu gosto muito, faz parte da minha história musical. Mas, em especial, no show Mirianese Zabot Canta Gonzaguinha, a gente abre um momento para cantar também coisas do Luiz Gonzaga. A Vida do Viajante, por exemplo, a gente toca, que é uma música, uma turnê que Gonzaguinha fez, convidando o pai dele, que à época já não estava tão inserido na mídia, né? Ainda ostentava a coroa de rei do Baião, mas não tinha aquela expressão que teve em outras épocas. Então, o Gonzaguinha trouxe de volta o Luiz Gonzaga e fizeram essa turnê linda que foi A Vida do Viajante, né? Botando o pé na estrada, como era bem a cara dos dois. Então, a gente abre esse momento no show para falar do Gonzagão e é sempre muito bonito. As pessoas amam, né? Aquele momento que todo mundo canta junto, dança, é muito legal. É que você escolheu para fazer de palhinha para gente. Vamos cantar um pouquinho. Escolhi Sangrando, que é uma música também muito significativa da história de Certamente uma das mais Gonzaguinha. pedidas, né? Certamente uma das mais pedidas. Sim, sem dúvida. E o Gonzaguinha também tem essa história. Ele foi um grande intérprete, né? Uma voz bonita e super expressiva, carregada de emoção, mas foi interpretado também por cantores e cantoras extraordinários, assim, pela fina flor da música brasileira. Então, a música como Sangrando está na memória afetiva das pessoas. Vamos Então, cantar agora? É isso? Esse é o plano? vamos lá. Então, vamos lá. Manda bala, Mirenês. Claro. Sangrando Gonzaguinha, na voz de Mirenês Zabot. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo.
Veja o brilho nos meus olhos, o tremor nas minhas mãos e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar, eu só molhar o meu sorriso. E o teu canto é minha força pra cantar. Iranês Zabotti interpretando Gonzaguinha, Sangrando. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. Iranês Zabotti cantando aqui, interpretando Gonzaguinha, Sangrando, nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Miranês, desculpe te interromper, é que também acaba saturando e a gente acaba não conseguindo te ouvir aí 100% aí na sua interpretação. Mas olha, Miranês Zabotti cantando Gonzaguinha, cantando Sangrando, uma das canções de repertório de Gonzaguinha, fazem parte do álbum Miranês Zabotti canta Gonzaguinha, Pegou um Sonho e Partiu. Vamos falar das apresentações, da sua turnê, 6 shows pelo estado de São Paulo, e você começou em Paraibuna, e como é que vai ser daqui para frente? Vamos lá. A gente vai fazer essa turnê de 6 shows, como você falou, pelo estado de São Paulo, apresentada pelo governo do estado, através da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa. É um show, Miranês Zabotti canta Gonzaguinha, Pegou um Sonho e Partiu, com participação especial da grande cantora, ícone da música brasileira, que é a Claudete Soares. E ela participou, inclusive, do meu CD, gravou uma música lindíssima e um videoclipe também. E ela que foi uma das primeiras intérpretes femininas do Gonzaguinha, a primeira intérprete feminina do Gonzaguinha no festival de 69. E faremos, então, esse show no dia 21 de setembro, estaremos no Teatro Municipal de Mauá, e no dia 23 de setembro, em Guararema, e justamente ali juntinho com a comemoração do aniversário do Gonzaguinha. E viremos para a capital também, enfim, eu já deixo convite para todo mundo acessar as minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Miranês Zabotti, YouTube, e o meu site, que é mirianezabotti.com.br, e lá a gente vai atualizando essa agenda sobre esse show com participação da Claudete Soares. Muito legal. Então, olha, Mauá, 21 de setembro, Guararema, 23 de setembro, aí tem Casa de Cultura de Santo Amaro ainda em agosto, né? Na Avenida João Dias, me parece, se não me engano, é isso? E tem uma aula show, aí é outra história, a aula show Minha Terra Alheia, no dia 20 de agosto. Exatamente. Dia 20 de agosto, a Casa de Cultura de Santo Amaro, a Manuel Mendonça, para ser mais específica, e é o show também Miranês Zabotti canta Gonzaguinha, um evento aí da Secretaria de Cultura Municipal, né, de São Paulo, já é outro projeto, mas o show também é sobre a obra de Gonzaguinha. E no dia 20, que é o domingo, às 16 horas, a gente apresenta também na Casa de Cultura de Santo Amaro a aula show Minha Terra Alheia, que faz parte de um projeto da Secretaria Municipal chamado Jornada do Patrimônio. E nessa aula show Minha Terra Alheia, eu falo sobre diversas correntes migratórias, desde a antiguidade, os tempos modernos e todos esses caminhos que a humanidade percorreu, porque afinal de contas nós somos todos migrantes de alguma forma, né? Os nossos avós, ou a gente mesmo está indo de um lado para o outro o tempo todo. E eu faço então um link sobre as migrações na história e também aqui na cidade de São Paulo, e vou ilustrando por canções, né, com letras dos compositores brasileiros que de alguma forma contaram para nós essa história, seja literalmente ou na questão dos sentimentos, né, os sentimentos dos migrantes, a saudade, o medo do novo, do diferente. Então ficam aí esses convites. Legal. 12h34, a gente segue por aqui. Programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos seguir aqui com a nossa conversa de sexta-feira, e não é qualquer sexta-feira, porque hoje tem Sexta do Riso.
e a humorista Ariana Nucci, que está aqui com a gente, convida seus amigos Nego Cruz e Paulo Bertolino para um super show de stand-up comedy no Bexiga Comedy Club, ou clube, né? Como muitos dizem. Bom, a Ariana Nucci, que foi humorista revelação do festival Risadaria, integrou grupos de comédia, faz parte do elenco Rolling Kitchen Brasil e está em cartaz também com o seu show solo De Repente 40. Promete nada menos do que muitas risadas, não é isso, Ariana? Eu vou te fazer uma pergunta que acho que não cabe começar com ela, mas é porque é uma curiosidade muito grande minha. Como é que se forma um stand-up comedy? Porque é espetacular. Como é que se torna o artista ali no centro do palco? Como é que se constrói isso? Olha, primeiro é você... Todo mundo acha que para você ser humorista, você não pode ter vergonha de estar no palco. Pelo contrário, eu sou a pessoa que mais tenho vergonha do mundo de estar no palco. Mas existem cursos para você construir o texto, a piada, né? Óbvio que tem pessoas que não fazem e conseguem fazer texto também, mas a piada, ela existe uma construção para ela ser feita. E daí existem cursos para isso. Eu fiz um curso de stand-up. Então, lá no começo, há 11 anos, eu fiz um curso com a Carol Zoccoli. Eu era publicitária, sou publicitária, sou formada em publicidade. E aí, já era publicitária há 15 anos. De repente, eu vi que tinha um curso e eu achava que era a mesma coisa de improviso, a mesma coisa de palhaço, eu não sabia exatamente o que era. E aí fiz esse curso e me apaixonei completamente por esse tipo de arte e abandonei tudo para seguir carreira de humorista. E eu me encontrei, assim, eu estava numa carreira extremamente séria, de apresentar campanhas, de ter resultado, com dinheiros altos, assim, um meio bem mais sério. De repente, eu fui para o palco, eu falei, gente, como é isso aqui? Um lugar muito novo de se estar, é o palco. Mas olha, como é que é isso? Porque assim, não é possível você se dizer tímida, ser publicitária, 15 anos nisso, trabalhando ali no criativo das campanhas e, né, num lugar especialmente descolado, né, e se tornar humorista. É uma virada muito grande. Eu gostei, eu continuo muito tímida, mas aí a gente tem histórias na vida que a gente vai transformando em piada, porque todo mundo tem uma história na vida triste, ou todo mundo tem uma história feliz, e tanto as histórias tristes quanto as histórias felizes, elas dão piada. A minha separação deu piada, então tudo dá piada. É. Bom, vamos falar de Sexta do Riso. O que é que tem garantido aí? Riso, certamente. Riso, certamente, é um show produzido pela PETA Produções, é uma produtora que está entrando agora no mercado, muito boa, e ela pegou essa pauta nesse comedy, chamado Bexiga Comedy, e outras casas também estão fazendo junto com eles, e a gente vai fazer esse show com 3 comediantes, não no palco, um de cada vez, né? E a gente vai lá e vai contar nossas histórias. A risada realmente é garantida, tá todo mundo convidado para ir. Os outros 2 humoristas, o Nego Cruz e o Paulo Bertolino, são incríveis também. Então, vamos lá. Sexta é dia de rir. Quem é o público? Tem de todas as idades, né, que gosta de stand-up comedy. Tem de todas as idades. Agora, o meu público, o público do meu solo, De Repente 40, é um público que eu realmente direcionei. Eu trabalhei ele no Instagram para pegar... Eu gosto muito... É para todo mundo, tá? Então, é para homens e mulheres. Só que eu gosto muito quando eu vejo as mulheres se identificando, mulheres de 35 para cima, que é essa chegada nos 40 anos. Então, acontece muita coisa com a gente, que aparentemente as pessoas que vêm de fora falam, não, isso é besteira, mas muita coisa não é. Foi muita terapia para chegar nos 40, foi muita coisa difícil e que vem acontecendo, né? Já estou com 44 anos e as coisas realmente vão mudando na nossa vida, no nosso físico, na nossa voz, na nossa disposição. Tudo vai mudando e é isso que eu trato nos meus shows. E Bom, esse de repente... público do stand-up é um público que é muito grande, é um público que vai do adolescente ao idoso. É um público muito vasto, só que cada comediante ele vai formando o seu público. Por exemplo, o Tiago Ventura, ele tem um público muito grande
E também tem um público muito grande de periferia. Muita gente, que, como ele fala, da quebrada. Vai muita gente da periferia assistir ao Tiago Ventura, que se identifica muito com o texto dele. É óbvio que outros públicos não possam assisti-lo. Todos os públicos assistem, mas o público dele, focado, é no público da quebrada. Então, o meu público é um público para mulheres 35 mais. E daí, por isso que existem os shows de elenco, porque tem público de todo mundo e assiste ao show de todo mundo. E daí você vai formando, vai fazendo com que outras pessoas lhe conheçam também, outros públicos. Você coloca a plateia na brincadeira? Você escolhe ali alguém da plateia de vez em quando para ser até o personagem daquela piada? Eu coloco, porém já é uma coisa muito, muito bem treinada já. Porque muita gente, muito humorista, vai na plateia e desrespeita a plateia. Eu tenho pavor disso, então eu vou para a plateia já sabendo a resposta que ela vai me dar. Eu induzo a essa resposta, entendeu? Então, quando eu falo com as mulheres, eu jamais falo com os homens ou tiro qualquer tipo de brincadeira, eu falo com as mulheres e vou no nosso ponto, né? No nosso ponto feminino. Eu vou lá no nosso ponto. E daí eu sei qual vai ser a resposta, sabe? É muito lugar comum o que eu uso. Quando eu vou para a plateia, eu vou no lugar comum, que é para já ter essa resposta e para as outras pessoas verem como que somos parecidas, entendeu? Você conta, Ariana, no seu roteiro, na sua história, aquele caso do seu amigo lá do 12º andar que tinha vontade todo dia de fazer cocô na sua casa? Não, no meu show de stand-up, não. Porque eu conto isso na vida. Porque foi uma história muito triste essa. Eu contei alguns... Conta aí, agora certamente todo mundo quer saber. Pode contar. Não, porque eu tenho um amigo, eu moro no Copan, né, que é no centro de São Paulo, e aqui moram muitos amigos meus, entre eles o Paulo Vieira. Ele mora aqui, e daí ele tinha um amigo que estava na casa dele. Só que ele tinha viajado, o Paulo tinha viajado, e deixou esse amigo lá. O Paulo morava no 12º andar, eu morava no 4º. E daí, todos os dias, ele descia com a esposa dele, esse rapaz com a esposa, e ficava lá em casa conversando e falava, preciso usar o banheiro. Ah, tudo bem, você vai no banheiro, né? Você não pode controlar, ok. Chegava no outro dia, preciso ir no banheiro. Tá bom. Não, E mas ele ele não sempre... falava que queria ir no banheiro, ele falava que iria fazer cocô. Depois ele começou a falar, eu vou fazer um cocôzinho. Tá bom, vai, mano, né? Mas aí era todo dia, isso virou todo dia. E daí eu tinha acesso à casa do Paulo, e aí eu fui lá na casa dele e vi. Aí eu falei, gente, deve estar quebrada a privada, ou deve não ter papel higiênico, sei lá, não sei. Tava tudo certo na casa do Paulo. E eu não entendia porque que ele ia na minha casa fazer cocô todos os dias. Depois passou a fazer cocô ele e a mulher dele na minha casa. Assim, uma vez, duas, você mora no mesmo prédio, e todos os dias você desce para isso? Ah, não, né? Eu fiquei bem chateada. E Não é daí, possível. Pode seguir, pode seguir. isso não virou texto meu do stand-up, porque isso já é a piada, né? Então, isso não virou texto para mim, não. Não, eu vi essa história num podcast que você Ele participou. e Você contou a história do Wi-Fi também, né? Que ele ia atrás do seu. eu virei Né? refém da minha casa, porque eu não podia ligar a televisão, que ele falava, a televisão tá ligada. Eu falava, não, é por causa da minha cachorra, que eu sempre quis sair, deixar a televisão ligada. Mas eu não podia usar a cozinha, porque ele ficava na porta da minha casa, sentado, desculpa, usando o Wi-Fi. Eu falava, não, gente, por que isso? Então eu falava que não estava em casa, porque eu sempre falo assim, eu não gosto de receber visita. Eu sempre fiz, meio que uma persona minha essa. Eu gosto de receber meus amigos, eu só não gosto de receber visitas inesperadas na minha casa, porque a gente está de qualquer jeito em casa, né? Eu, no caso, fico de qualquer jeito. Mas ele ia todos os dias com o objetivo de fazer cocô e depois ficar usando o Wi-Fi. Ah, não. Aí não. Aí ele, mesmo assim, ele continuava indo. Acho que ele fazia cocô em casa e descia para usar o Wi-Fi na porta da minha casa. E daí eu não podia fazer nada, porque eu falava que não estava em casa. E daí eu não podia ir na cozinha, que era bem na porta, eu não podia ir no banheiro, eu não podia, porque eu não podia dar descarga, não podia fazer nada, eu ficava refém, 3 horas, 4 horas presa dentro de casa. E não era nem a pandemia ainda. Então foi bem sofrida essa época. Isso não vira texto para o stand-up. Ó, a piada está pronta. Então, por isso, porque é óbvio, a piada tá pronta.
Bom, o que você pode dizer que vai acontecer hoje? Hoje é sexta-feira, lá no Bexiga Comedy, na sua apresentação. Hoje é sexta-feira, hoje vai ter. Eu fiz uma viagem recente que vai virar texto, porque eu fiz uma turnê nos Estados Unidos agora, e cheguei ontem, só que era para ter chegado dia 25, eu cheguei dia 27, porque os voos estavam sendo cancelados, e essa humilhação vai ser contada toda no palco, hoje também. Então, quem quiser saber como foi essa turnê dos Estados Unidos junto com o Igor Guimarães, é só colar lá e vai ter muita risada. Sexta do Riso, no Bexiga Comedy, Rua Rui Barbosa, 574, 9 da noite, hoje, no bairro do Bexiga. Isso, e dia 17 de agosto tem meu show solo, de Repente 40, lá no Osas Comedy, lá em Osasco. E vai ser muito legal. Em Osasco, aí dia 18 em Teresópolis. Então, quem estiver no Rio de Janeiro também pode ir para Teresópolis. Todos convidados. 12h45 agora. Programa Gente que Fala segue por aqui com mais um tema. A gente vai conversar agora com o Caio Vitor para falar sobre o Clube do Pisu. É um projeto de animação infantil que está conquistando a atenção das crianças no YouTube. Está no ar há 8 meses. E o objetivo, educar, entreter os pequenininhos, abordando temas relevantes como conscientização ecológica, né? Igualdade e também amizade. Os personagens principais incluem o Pisu, que é um mico-leão dourado aventureiro, Carlinhos, um jacaré de papo amarelo apaixonado por música, professora Yara, uma capivara inteligente e curiosa, Beto Buraco, um tatu-canastra habilidoso e engenhoso, e a Ana, uma pata mergulhão apaixonada por dança e esportes. Caio Vitor, eu vi alguns dos vídeos, muito lindinhos, muito bonitinhos, curtos, né? São sempre curtos, essa é a proposta, 2 minutos, no máximo 3, é isso? É isso aí. Acho que hoje o Eduardo tem mais para falar sobre essa frente, né? Principalmente de curtas e longas, mas a gente entende que o pessoal quer muita informação rápida hoje, né? Então, principalmente a gente conseguir prender a atenção da criança já não é fácil, né? Então, de alguma forma, você tem que atrair ela com cores, né? Com imagem, com som, e é isso que a gente procura fazer, de uma forma ali, mesclando tudo isso para que ela curta a animação, né? De alguma forma, ou em forma de livro, que a gente faz umas histórias contadas também, ou em forma de música, em formato de clipe, ou até mesmo episódio. A gente remete muito os desenhos antigos, né, da Hanna-Barbera, que traz muito isso. O estilo de desenho é o que a gente procura fazer, e a gente está muito feliz, né? É um projeto muito novo e que está dando bastante resultado aí de feedback eu brinco dos nossos auditores mirins. Eu tenho um auditor mirim, que é o meu filho, né? Tem 1 ano, então é a melhor pessoa ali para já testar o conteúdo já. Bom, você tem uma dupla habilidade, né? Porque uma coisa é ser um coordenador de TI e trabalhar a execução, né, de um projeto para aquilo se concretizar. E outra coisa é essa parte criativa, essa parte de produção, de elaboração de histórias, né? Então você tem dupla habilidade aí. É tudo muito novo, né? Essa habilidade está descobri recentemente, tá? Com a chegada do projeto, eu consegui... Eu queria trabalhar alguma coisa diferente, né? Quando você é uma pessoa de TI, por mais que hoje em dia viemos mudando, né? Antigamente, aquela pessoa de TI era a pessoa muito exata, de direta, né? Então, isso vem se mudando ao longo dos anos. Então, a pessoa tem que ser mais completa. Então, eu sempre consumi muito conteúdo, de filmes, de séries, sempre gostei muito também de desenho, principalmente na minha infância. E o projeto nasceu com esse intuito de trabalhar a parte criativa e também de ajudar a sociedade como um todo, até mesmo como eu citei que eu sou pai recente, né, pai fresco. Eu quero que tenha conteúdos que o meu filho, os filhos que estão chegando, ou os pequeninos que já estão por aí, possam consumir de uma forma tranquila. Então, é o que a gente procura fazer. Como é que surgiram os personagens? E o nome Pisu para o mico, como é que veio? É tudo muito engraçado, na verdade, né? Voltando ainda, meu filho. Meu filho é o
o idealizador aí que trouxe esse despertar para mim, né? A gente estava nas minhas noites mal dormidas, eu virei para minha esposa e falei assim, por que a gente não faz uma animação infantil? Ela, oi? Como assim uma animação infantil, né? Sendo que a gente nunca tinha entendido como era esse mundo e tudo mais. E fomos trabalhando a ideia, fomos entendendo tudo que era necessário. A gente sabe que é muito complexo, existe tudo uma equipe por trás ali que a gente não tem nem ideia, né? Desde roteirista, dublador, animador, ilustrador. Então, assim, é gigantesco esse mundo. E foi ficando cada vez mais interessante. E aí a gente estava no personagem principal, pensamos sempre voltado à fauna brasileira. Então, todos os nossos animais que você citou, que são os nossos personagens, são todos da fauna brasileira. Você imagina assim, qual desenho que vocês conhecem que tem uma capivara, né? Então, assim, o Clube do Bizu tem uma capivara, que é a professora Yara. A gente fez ela de uma forma fofinha ali, representando realmente o Brasil. E nada melhor que o mico-leão, que eu acho que nos representa muito aí, ficou até uma fase próxima de extinção. Então, o Pisu, antes de o Pisu ser o mico-leão dourado, ele era para ser um pinguim. Então, o nome Pisu era atrelado ao pinguim que a gente tinha definido. Aí acabou que o pinguim não coube ali na situação, e o pinguim era de uma raça meio azul, até o Arthur que trabalha junto com a gente tinha pensado num pinguim azul. Então, Pisu seria mais ou menos um pinguim azul. Então, essa foi a origem do nome. A gente queria um nome curto também, que gravasse, fosse fácil até para criança, né? Alguma coisa diferente. E esse nome ficou perfeito. E o Pisu atual, que é o Mico-Leão, ele casou perfeitamente com o personagem. Então, esse foi a origem ali do nome. E com o objetivo de trazer esses temas muito caros e importantes, conscientização ecológica, igualdade de direitos, enfim, tudo isso que é bom que os pequenininhos aprendam desde a mais tenra idade, né? É isso, eu acho que todo esse conteúdo nunca é demais, né? A gente tem que trazer à tona essas informações, as orientações, e a gente procura levar de uma forma leve e feliz. Eu acho que a gente precisa de felicidade, né? Todos nós. Né? Um outro detalhe, você abre uma cadeia aí de emprego muito grande, né? Muita gente trabalha com você, porque você tem que sonorizar, você tem as dublagens também, é bastante gente envolvida, né? Muita gente envolvida. Eu não imaginava que precisava de tanta gente, né? Até a parte do todo ali para produzir um desenho e o tempo que se leva para fazer uma animação. Eu valorizo muito o trabalho de todos. E desde do princípio, o Clube do Pisu sempre foi um sonho, né? Então, é um projeto particular e várias pessoas foram entrando, principalmente as pessoas que trabalham no projeto são as pessoas que acreditam. Então, fazem com extremo carinho. Quero agradecer a todos por estarem nessa jornada com a gente. Bom, tá no YouTube, como é que chama o canal? Clube do Pisu. Pode procurar, não tem o E, é o Clube do Pisu. Ou só Pisu que vocês encontram lá também, um mico-leão com óculos azul. Muito feliz. Você deixou a sua atividade principal de TI de lado para poder se dedicar integralmente a isso ou tudo corre aí no paralelo? Como você tem várias pessoas envolvidas, né? Então o projeto ele não precisa extremamente que ele seja focado nele. Então a gente leva as duas frentes, essa parte cultural e a parte administrativa do outro lado ali no dia a dia, né? Minha gente, 6 minutos para 1 da tarde, perguntas da audiência por aqui. Então, eu quero pedir para que vocês sejam breves nas respostas, porque tem uma para cada um, tá bom? E o Caio está falando, então eu vou começar aqui com a Juliana Rocha, ela está no Instagram. Ela quer saber, Caio, o que os pais precisam fazer para dar um empurrãozinho no interesse das crianças por desenhos mais educativos, como o seu? Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Eu acho que os pais precisam achar conteúdos que tragam essa informação, né? Porque, às vezes, um conteúdo que não é tão educativo, mas ele tem uma música, uma letra, algumas coisas muito piscantes que pega a atenção da criança, às vezes ela não sabe nem o que ela está consumindo. Eu acho que os pais eles têm que filtrar melhor. Existem muitos conteúdos infantis e eu acho que os pais aí têm um trabalho fundamental de fazer essa gestão ali com o filho, né? De direcionamento. É lógico, o filho vai ter as preferências dele, então
mostrar as opções que ele tem para que ele possa escolher. Ariana, o Jaime, do Jardim Bonfilhole, aqui em São Paulo, zona oeste da cidade. Obrigado, Jaime, pela pergunta aqui sempre. Ele quer saber como uma sociedade brasileira tão polarizada politicamente, com essa situação que a gente tem de uma sociedade polarizada politicamente, quais são os riscos do humorismo político? Todo mundo tem um lado, né? E aí a gente trabalha muito com internet, né? Então a gente depende muito dessa audiência do Instagram, a gente depende muito da audiência do Facebook. Então, quando você se posiciona, você perde o outro lado, tá? No meu caso, eu não me posiciono politicamente, apesar de todo mundo saber qual é o meu lado, mas na internet eu não me posiciono justamente por causa disso. Eu não falo sobre política, porém eu pratico política no palco, tá? Então, mas eu não preciso falar sobre nenhum dos lados. Acho bem perigoso quando você bate um lado, porque o outro lado vem inteiro e bate em você como um hater. E daí, para o nosso trabalho, é impossível. É muito difícil a gente conviver com os haters, muito difícil. Então, eu procuro fazer uma coisa mais... apesar de me posicionar com ações no palco, que dá para perceber exatamente qual é o lado, mas eu não falo sobre isso abertamente, porque é muito perigoso. De ameaças, é muito perigoso, sabe? Então, eu ainda certamente é o que o Jaime aqui quer saber, né? Os riscos de um humorismo político para o artista, né? Enfim, para o artista, é muita ameaça, é ameaça de matar em cima do palco, é ameaça de pegar no meio da rua, é muita ameaça que a gente recebe. Infelizmente, a gente vive esse extremismo aí e não é legal. Mas tá dito, tá respondido aqui para o Jaime. Miranês, a Adriana Lopes está no Facebook e a pergunta é: entre as compositoras mulheres, quais são as suas principais referências? Compositoras mulheres ou intérpretes mulheres? Bom, compositoras tem a Fátima. Compositoras mesmo. Bom, a gente tem muitas referências, apesar de que a gente tem uma história muito mais de homens compositores, né? Pelos motivos que a gente já sabe quais são, né? Mas cada vez mais as mulheres têm assumido esse papel da caneta, né? De compor também, e isso é muito bacana. Eu gosto muito da Fátima Guedes, da Simone Guimarães, acho compositoras assim extraordinárias e outras tantas da música brasileira que eu gosto muito. Eduardo, o Rodrigo Monteiro no YouTube pergunta quando teremos a próxima edição do Cine Fantasy e o que é exatamente o Cinema Fantástico. O Cine Fantasy esse ano ele está em dezembro, de 2 a 9 de dezembro, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. O Cinema Fantástico é tudo que, uma forma bem rápida de falar, tudo que não é real, tudo que você pode duvidar se aquilo existe ou não. Isso é o Cinema Fantástico. Então, quando? No MIS? Eu acho que é de 2 a 9 de dezembro. 2 a 9 de dezembro, no MIS, Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo, na Avenida Europa, né? É isso? Isso. Bem. Gente, faltando 2 minutos para 1 da tarde, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. Vamos agradecer aqui a presença de vocês todos, em nome de toda a equipe. Eduardo Santana, gestor cultural, coordenador de programação do Complexo do Teatro Municipal de São Paulo, idealizador do Cine Fantasy e diretor do Olhar Periférico, Festival de Cinema. Ariana Nucci, humorista, em cartaz com os espetáculos De Repente 40 e Sexta do Riso. Miranês Zabotti, cantora e compositora. Caio Vitor, coordenador de TI, criador do projeto de animação infantil Clube do Pisu. Valeu, gente, foi super legal, super 10 aqui a nossa conversa. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Rádio 365 agora, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, aqui fazer companhia no seu início de tarde. Lucas, um bom programa para você, uma boa tarde para a nossa audiência. A gente se despede por aqui.
Bom final de semana a todos. Voltamos na segunda, ao meio-dia, ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet e pelas nossas redes sociais. 1h em ponto, um bom final de semana. Tchau para todo mundo.